Então, pessoal, bom dia a todos. Mais uma aula, né? A gente chega ao final do terceiro bimestre, certo? E hoje a gente vai estudar, certo? Um livro que está relacionado ao assunto, um conteúdo que está relacionado ao assunto do terceiro bimestre, que está no livro de vocês, certo? Que é a questão de energia no Brasil, certo? A gente sabe que é um assunto bem pertinente, de grande valia, né? Estudar esses recursos energéticos. Então, ele tem uma significância muito grande, certo, para o estudo da geografia. Então, a gente entender essa matriz energética, a gente entender esses recursos renováveis e esses recursos não renováveis, certo, que está disponível, né, no território brasileiro. A gente sabe que o Brasil é um país muito rico, né, um país muito rico em recursos naturais, e que daí a gente vai ver esses recursos, certo? Detalhadamente e vai ver sua importância, vai ver seus impactos, certo? Vai ver como é que está esse cenário, né, a nível de energia no território brasileiro, tá bom? Então, o que, que a gente entende de princípio por matriz energética? Né? Para a gente entender o que vem ser um recurso renovável e um recurso não renovável, a gente tem que fazer menção de princípio ao que vem a ser essa matriz energética, né? Então, essa matriz energética, ela vai ser o conjunto de todos os tipos de energias que é produzidas e consumidas por uma nação, desde a produção de energia através de uma hidrelétrica, através de um exercício físico que a gente também está gastando energia. Então, nós vamos ter a energia eólica, né, a energia através do petróleo, a energia solar, certo? A energia solar e várias outras formas de energia, até propriamente a nossa energia física, que nós gastamos quando nós iremos pegar algum material pesado, fazemos exercícios físicos na academia, certo? Nós estamos gastando energia. Então, é essa fonte, né, que é produzida e ela é consumida por uma ação. Ela tem a sua produção e ela tem o seu consumo, certo? E no território brasileiro nós vamos encontrar essa diversidade desses tipos de matriz energética, certo? Em seguida, a gente vê que esse conjunto de fontes de energia, ela é disponibilizada principalmente aonde? Na natureza, né? Ela é transformada, distribuída e consumida nos processos produtivos de um país, né? Ou a nível regional, certo? A nível global, a gente também pode ver, né, que existe vários países, né, que tem as suas fontes energéticas, né? Países que vai ter a energia produzida mais forte no sentido do petróleo, da energia eólica, a energia dos mares, né? E assim sucessivamente. E que essa energia, né? Ela é justamente composta, né? Ela é dividida, né? Entre energia em fontes primárias ou em fontes renováveis e fontes não renováveis, certo? Essa matriz energética entre energia renovável e não renovável. E daí a gente vai ver bem direitinho como se classifica esses tipos de energia, certo? E qual a importância dessa matriz energética, principalmente aqui para o nosso território brasileiro, aqui para o Brasil, por um país rico em recursos naturais, rico em energia, né? É um instrumento imprescindível para um planejamento energético, certo? Que assegure a disponibilidade de energia com os menores custos possíveis e que seja ambientalmente sustentável. Então, a gente tem dois fatores importantes aí. A gente precisa dessa energia para a nossa subsistência, certo? Sem energia, a gente não estaríamos aqui, né? Obviamente. Certo? Então, essa disponibilidade de energia como um recurso, né, que ele vai estar disponível na natureza, porém que essa energia ela seja de uma maneira sustentável, né? A gente vê que essa palavrinha sustentabilidade, essa palavra sustentável, ela está presente em todos os assuntos que a gente for ver hoje da geografia, certo?
Vários acordos vieram sendo feitos a nível mundial, né, a exemplo da nossa ECO 92 e assim sucessivamente, que vem tratando justamente essa importância desses recursos, certo? Desses recursos naturais para que saibamos administrar de uma forma sustentável, né? A natureza, né, não, muitas pessoas veem a natureza como até propriamente um supermercado, que só faz tirar, 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 e ela não vai em tempo se regenerar. Por quê? Porque nós temos recursos que eles não são renováveis. Né? Então, essa é a importância da matriz energética que a gente absorva. Né? É necessário a gente ter, né? É necessário esse planejamento energético para o desenvolvimento de um país, para o desenvolvimento de uma região, porém que esse planejamento, né? Esse recurso ele seja de uma forma sustentável, né? Que a gente não agrida a natureza. E daí, né, a gente se faz essa pergunta, né? Façam-se essa pergunta: qual seria a melhor fonte energética? Qual seria a nossa melhor fonte de energia? Né? Será que a hidráulica, né, a eólica, né, a que vem a solar, né? Hoje em dia as engenharias aí estão muito em evidência, né? As engenharias visando justamente essa tecnologia da energia eólica, né? Você usar na sua casa o chuveiro elétrico, né? Que esquenta a água, mas não é da energia das hidrelétricas, propriamente da energia que a gente, né? Mas é da energia solar, que passa o dia, né? Capta em algumas placas e passa o dia absorvendo aquela energia e que vai dar retorno, né? Para a população. Alguns tipos de energia ele ainda se torna cara. Por quê? Precisa-se de tecnologia, né, no mercado. Mas outras, elas também são baratas porque o recurso é menor. Né? Então, não existe melhor fonte energética. Né? Utiliza aquilo que o país dispõe, aquilo que aquela região vem disponibilizar. Um exemplo, o Brasil, né? A maior oferta de energia do Brasil vem da hidroeletricidade, porque possui, né, o maior rede fluvial do mundo. Né? E trazendo um pouquinho aqui da geografia física, os nossos planaltos. Né? A gente sabe que o Brasil ele é composto por planaltos, planícies e depressões, né? Mas em sua grande maioria, né, áreas planálticas. Então, essas áreas planálticas, essas áreas mais elevadas, elas são responsáveis justamente por instalarem, né, o Estado, né, as empresas se instalarem essas hidrelétricas justamente nessas áreas mais planálticas como estratégia para justamente essa energia, né, ter uma maior rentabilidade, ter maior quantidade, né, sem maior quantidade. Então, essa questão da energia, né, não existe a energia melhor, né, não existe melhor essa ou melhor aquela. A gente tem que se adaptar ao que o nosso território disponibiliza, o que a nossa região tem, né? Nos países árabes, né? O que acontece? Lá não tem água potável. Então, as pessoas, né, as empresas, o Estado, ele faz o quê? Ele dessaliniza a água, né, do mar, e essa água ela passa por um processo até ela ser consumível, ou seja, se adaptou à realidade da região. Né? Não tem água potável, mas o que a gente pode fazer? Né? Tem que buscar alternativas, dessaliniza a água do mar. Enfim, então, cada região a gente tem que se adaptar. Né? Um exemplo, quando a gente fala de clima, né? O nosso semiárido nordestino, o nosso polígono das secas, né? Quando a gente fala de polígono das secas, a gente lembra muito essa região aqui nordestina que faz justamente esse tripé: Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, né? São as áreas mais o sertão pernambucano, o sertão paraibano, né? Faz esse tripé, vai até o final, né? Já da Bahia, do território da Bahia. Então, são regiões que se adaptaram ao clima árido. Né? A convivência com o semiárido. Antes se tinha assim, um certo preconceito. Depois que foi
depois que foi desmistificado isso, né, as pessoas residentes, né, as pessoas locais, tiveram que aprender a conviver com o quê? Com o semiárido, né? O que o semiárido tem para justamente oferecer, certo? Então, isso vai muito de região para região. Então, essa fonte energética, né, ela tem tem a sua importância, né, vai de região para região, mas aqui no Brasil a gente tem que absorver que a maior fonte é através das hidrelétricas, justamente por estar inserida em rios de planalto, certo? E daí a gente vê como que se dá esse planejamento dentro das fontes de energia. É um fator de princípio crucial, importantíssimo. Falar em planejamento, certo? Falar em energia é falar em planejamento. Certo? Então, vejam que essa gestão territorial, essa gestão de planejamento, ela não está só nas áreas urbanas, elas não estão só nas áreas rurais, não está só na questão turística, certo? O planejamento tem que gerenciar todos aqueles elementos que compõem um espaço geográfico e o fator energético não fica de fora, certo? Então, quando se quer, né, instalar uma hidrelétrica em uma determinada região, tem que ver os pontos positivos, mas também tem que ver os pontos negativos. Infelizmente, né, infelizmente ainda existem questões que não são levadas em consideração. Né? A gente vê muito as análises socioambientais, né, encaminhando que vai acontecer um impacto ambiental ali, mas às vezes a rentabilidade do capitalismo é maior, né, que passa a mão por cima e lá na frente tem um problema socioambiental, certo? Mas o planejamento ele é de grande valia, né, um fator importantíssimo para se instalar e explorar essa fonte energética de um território, certo? Então, precisa-se contabilizar a disponibilidade dos recursos naturais existentes, né? Quantas fontes naturais eu tenho naquela região? Ou seja, precisa se fazer um zoneamento territorial, né? Dentro desse zoneamento territorial, né, que vai estar o ambiental, que vai estar também o social, a gente tem que ver, né, se vai impactar, certo? Se vai impactar aquele território, aquela região, certo? Então, tem que principalmente contabilizar a disponibilidade dos recursos naturais existentes. Então, a gente contabilizando esses recursos naturais existentes, se está perto de uma área de proteção ambiental, se tem quantos recursos, fontes, né, de água existem naquela região, se é em área planáltica, se é em uma depressão, né? Então, precisa de um levantamento geológico também, né? A facilidade de acesso à abundância de recursos energéticos, que vai justamente, né, essa contabilização vai ter como fundamento saber justamente se existe essa abundância de recursos energéticos naquele local, se é viável, né? Ou se apenas vai mexer com o espaço, mexer com o meio ambiente e deixar para lá, certo? Então, precisa-se desse planejamento estratégico, certo? Quando se vai pensar em energia, precisa-se pensar também em planejamento. Então, essa questão de planejamento não é só responsabilidade do quê? Do Estatuto das Cidades, certo? Da questão do espaço agrário, né, do espaço rural, estudar as potencialidades rurais, certo? A energia ela é de grande valia, de grande importância para o território. Né? E esse planejamento energético, né? Países mais industrializados do mundo, né? Carvão como fonte principal de energia, existe com grande abundância naquelas localidades. Então, para a gente chegar, certo, a essa finalidade, que existe uma grande abundância, certo, de recursos naquelas localidades, principalmente em países mais industrializados, países mais desenvolvidos, a gente sabe que o Brasil, por mais que, né, por mais que ele seja um país rico em recursos minerais, recursos energéticos, né, ele ainda é um país emergente. Ele ainda tem os seus gargalos.
E o que vem dificultar, justamente, vocês sabem, que é justamente a dimensão territorial. O Brasil, ele é um país muito extenso, né? E que, além de ser um país muito extenso, ele é um país de realidades diferentes, certo? A região norte, né? É uma região ainda, por mais que seja industrializada, que temos o Tecnopolo de Manaus, a Zona Franca de Manaus, toda aquela questão que veio se desenvolvendo com o processo industrial, mas ainda é uma região muito carente, né? Então, tem que se ter essa visão, né, de localidade, como a gente viu lá no início. Né? Então, esse planejamento estratégico, né, a gente usa como exemplo esse carvão como fonte principal de energia, justamente nesses países mais industrializados, certo? E que exige justamente essa importância, esse entendimento das suas localidades, da sua região, ok? E daí entra a grande preocupação, né, digamos assim, e a grande necessidade para o setor, que é justamente esse desenvolvimento tecnológico. Recursos que possuem altos custos ou são muito poluentes podem se tornar muito competitivos a partir do momento que se investe em desenvolvimento tecnológico, certo? Então, essa questão do desenvolvimento tecnológico, né, ele faz parte do planejamento estratégico. Né? Nós estamos o quê? Em século XXI. Né? Nós vivemos a quarta revolução industrial. Nós estamos vivendo o meio técnico científico informacional, né, que Milton Santos traz lá na divisão geográfica, né, quando ele vem estudar com Laura Silveira a questão da gestão do planejamento. Certo? Então, a gente tem a divisão geográfica pelo IBGE, né? Temos a divisão das regiões geoeconômicas, né? A região amazônica, a região centro-sul e a região nordeste. E dentro desse planejamento, né, dentro dessas regiões, nós estudamos também o desenvolvimento tecnológico dentro desse planejamento estratégico, né, dentro das possibilidades desses fatores energéticos, certo? Então, são recursos que possuem também altos custos quando a gente fala em desenvolvimento tecnológico, né? Não é fácil, né? Quem é estudante que está aí nas universidades, que estão nos ensinos, nas pesquisas e nas extensões aí da vida, sabe que não é fácil, principalmente o estudante de engenharia, sabe que não é fácil de uma hora para outra, né, se criar uma tecnologia, se criar um meio que venha, né, dar subsídio para a comunidade. A gente sabe que a universidade, vocês são pré-universitários, né? Se Deus quiser, todos vão ter bons resultados para conseguir o curso que deseja. Então, vocês sabem que precisa-se dessa relação com a comunidade. Então, quando o estudante, né, ele cria uma tecnologia, seja uma tecnologia social ou uma tecnologia voltada à tecnicidade, né, a esse desenvolvimento tecnológico, precisa-se de recursos. Não se forma uma tecnologia de uma hora para outra. Precisa de apoio do CNPq, né, de várias órgãos dentro da universidade que venham dar subsídio à sua pesquisa. Você precisa ser bolsista, porque você precisa de dedicação exclusiva, certo? Então, esse desenvolvimento tecnológico, ele é de grande valia para o entendimento desse planejamento energético, certo? E daí, pessoal, a gente entra para as fontes energéticas, né, no Brasil. Como que está dividida essa matriz energética? Né? Como eu falei para vocês, o Brasil vai estar dividido, né, entre suas fontes renováveis e suas fontes não renováveis. Não só no Brasil, gente, no mundo geral, no mundo inteiro. Mas eu falo no Brasil, né, porque a gente está revisando e a gente está vendo as fontes energéticas voltada, certo, ao território brasileiro. Então, fontes renováveis, né? No Brasil, nós temos o equivalente a 41%, né, das fontes renováveis, enquanto que as fontes não renováveis, né, elas estão em 59%. Então, isso significa dizer que nós temos no Brasil mais fontes não renováveis, né, do que fontes renováveis. E isso é preocupante, né? Isso é preocupante porque como eu falei para vocês no início,
né? O brasileiro, ele ainda, infelizmente, não tem essa visão de sustentabilidade, né? Não tem essa visão de entendimento, de cuidar do espaço geográfico e cuidar dos seus recursos. Então, a gente tem mais não renováveis que não vão se renovar na natureza do que propriamente fontes renováveis. Então, como exemplo de fontes renováveis, né? Nós podemos usar a cana-de-açúcar, o bagaço da cana, a biomassa da cana. E ela, dentro das renováveis, ela representa em maior quantidade, né? 16,1% a cana-de-açúcar, né? A biomassa da cana-de-açúcar está dentro dessa energia renovável. Em segundo lugar, nós temos a hidráulica, 12,5%. Em terceiro lugar, nós temos o carvão vegetal, né, a lenha e o carvão vegetal, 8,3%. E em 4,2%, nós vamos ter a lixivia e as outras renováveis, né? A exemplo da solar, a exemplo da eólica, certo? Então, as renováveis, elas se caracterizam por apresentarem 41% no território brasileiro. E já as não renováveis, né, que é em maior quantidade, como que a gente pode classificar elas, né? Petróleo e seus derivados, 39,3% é a maior representação das energias não renováveis é o petróleo e seus derivados, certo? O gás natural, em seguida nós vamos ter o gás natural com 12,8%, né? Em seguida o carvão mineral, 5,6% e o urânio, 1,3%, certo? Então, esse é o cenário, certo? De como se divide essa matriz energética brasileira. Renováveis e não renováveis. Nós vamos ter uma maior quantidade, certo? Em recursos não renováveis. E como principal deles, o petróleo. E dentro dos renováveis, né, 41%, e como maior deles, a biomassa, né, da cana-de-açúcar. Certo? Qualquer dúvida, pessoal? Vocês dão um oi aí, tá bom? Podem falar, podem abrir o microfone, colocar aí alguma questão. E daí a gente tem esse gráficozinho, certo? Ele já tem algum tempo, matriz energética brasileira, participação das diferentes fontes, né? Se a gente pode ver o petróleo, né? O carvão mineral, o gás natural, outros, nuclear e hidrelétrica, a gente tem uma porcentagem aí, a gente faz essa diferença de 1980, né? A gente na década de 80, onde está se vivendo um período, né, ainda ditatorial, né? A gente ainda está vivendo uma ditadura, certo? Não, a gente entra para o processo do neoliberalismo, né? A gente já está entrando aí, saindo desse processo da ditadura para entrar nesse processo do neoliberalismo, mas ainda muito lento, não é nada solidificado. Agora, 2007, a gente já está o quê? No governo, tem 10 minutos, gente, como passa rápido, né? Nós temos o aumento dessa fonte de energia. Veja lá, 1980, 7.000, né? 183 milhões. 2007 a gente vai ter 12, né? Então isso é um aumento significante, né? Dessas fontes de energia. Veja como o petróleo, né? Ele de certa forma diminuiu. Em 80 a gente tinha mais petróleo, em 2007 a gente já tem menos. O que foi que aumentou aí? Aumentou o carvão mineral, aumentou o gás natural, aumentou a energia nuclear, né? E a hidrelétrica, ela ficou equiparada, certo? Vamos adiantar um pouquinho, que o tempo passa rápido. Fontes renováveis na matriz energética, né? O verdinho são os renováveis, vejam aí que em menor proporção, né? Em menor proporção, as fontes não renováveis a gente vai ter em maior proporção, que é essa faixa cinza, certo? Então, Brasil 2013, 41%, ó. Brasil 2012, 42%, 2011, 13%, e 2011, 8,1%. As renováveis,
certo? Então, isso é mais um dado, um gráfico ilustrativo para mostrar mais uma vez que as energias renováveis, elas são em menor quantidade, né? As energias não renováveis em maior quantidade no Brasil. E quem usa essa energia no Brasil, né? As indústrias, os transportes, as nossas residências, o setor energético, certo? A agropecuária, serviços. Vejam bem que a maior quantidade de energia produzida no Brasil, ela vai para onde, pessoal? Para as indústrias, né? Então, as indústrias são hoje as maiores geradoras, né, e consumidoras de energias, é quem mais de energia, é quem mais consome essa energia no Brasil, né? Então, em primeiro lugar, as indústrias, depois vem os transportes, em terceiro lugar, as nossas residências, certo? Então, esse é o cenário, né, desse consumo da energia no Brasil. E a produção de energia elétrica no Brasil, né? A gente vê aí a hidráulica. Olha como a hidráulica se destaca, 70,6%. Então, isso justifica dizer, mais uma vez, que a nossa energia, né, por mais que nós temos outras alternativas, né, como a gente viu, solar, eólica e assim sucessivamente, a biomassa também da cana-de-açúcar, mas a hidráulica, ela vem ainda, né, se destacar dentro desse cenário de produção energética no Brasil, né? Nós temos em grande quantidade essa produção de energia, certo? E só para mostrar, né, para vocês, na produção de energia elétrica no mundo, né, a gente tem esse cenário de 2007, né, um pouco recente, já tem dados mais atuais, né? Nós temos a maior produção de energia do carvão mineral. Em seguida, temos o gás natural e a hidroeletricidade, que é onde se destaca o Brasil, em terceiro lugar, com 16,0%, né? 16%, certo? E o que vem caracterizar, né, esse consumo de energia, né? O Brasil e o mundo têm um consumo anual elevado. Elevado índice de desperdício, por quê, pessoal? Os nossos recursos hídricos, né? Além dos nossos recursos hídricos, né? O desperdício de energia, né? Por isso que de vez em quando a gente vê a questão, né, do apagão, nas regiões principalmente, né, sul e sudeste, tem aquela questão do racionamento da energia, é uma forma de não desperdiçar energia e de poupar, né? Então, um desperdício de 15 bilhões. Então, quais são os responsáveis por esse desperdício de energia? Processos industriais obsoletos, sistema de refrigeração, aquecimento, iluminação inadequados. Por isso que a gente vê de vez em quando, Bananeiras é um exemplo de cidade que mudou a sua eletrificação, né? Colocou aquelas lâmpadas de LED, é uma forma de consumir menos. Então, isso são estratégias também para a redução desse desperdício de energia, tá certo? Então, o Brasil, infelizmente, ele ainda tem alto índice de desperdício. E os vilões é justamente esses processos industriais, sistema de refrigeração, de aquecimento e iluminação inadequados, né? E perspectivas futuras, né? Para o planejamento energético em 2030, o que é que se pode pensar? Né? O planejamento, como eu falei para vocês lá no início da aula, faz parte desse processo, né? Energético. O planejamento faz parte dessa perspectiva. Né? Então, o que é que a gente pode pensar, né, até 2030? Né? Poderemos pensar a segurança no abastecimento energético, certo? Podemos ver também, né, com os gestores, com o Estado, com as empresas, a modicidade tarifária, como que se dá, como que é tarifada essa forma de energia. Diversificação de matriz, a gente não depender necessariamente da matriz hidráulica, né, da hidroeletricidade, mas a gente tem também outras fontes geradoras, certo? Outras fontes geradoras, porque pode vir causar
pode vir a causar até algum impacto. E como é que vai ficar a energia se a gente não tiver uma outra alternativa, né? Essas águas diminuírem, a gente sabe que justamente por ser de rios de planalto, de queda d'água, né, pode passar por um momento de seca, né, não tem uma grande quantidade de água para gerar as turbinas. Então, tudo isso é preocupação e faz parte de um planejamento, né? Quando a gente planeja alguma coisa, né, até uma viagem, até alguma coisa, até na sua casa, na sua vida, a gente tem que pensar, né? Pensar os pontos positivos, mas pensar o que pode vir a acontecer, né? Pode pensar também os pontos negativos, né? E outra perspectiva de futuro dentro desse planejamento energético que as políticas públicas têm até 2030 é justamente esse aperfeiçoamento desse desenvolvimento tecnológico, né? Trazer mais tecnologia, trazer mais informação, mais o que está sendo pensado nos países desenvolvidos, né? Trazer justamente para os países emergentes, a exemplo do nosso país, certo? Então, tem que se ter planejamento, né? Tem que se ter estratégia para se pensar essas fontes de energia, essa perspectiva, né, energética no Brasil. Né? Então, se ter uma segurança no abastecimento, se ter uma questão da modicidade da tarifária, se ter, digamos assim, até bônus, né? Digamos assim, quem gasta menos, né, vai ter um desconto na sua conta, diversificação da matriz, desenvolvimento tecnológico, certo? Um exemplo, tem pessoas que estão em casa e gostam de estar a luz acesa do quarto, da sala, da cozinha, do banheiro, de tudo. Né? Então, isso é uma visão também de planejamento energético. Se vocês ocupam um espaço da sua casa, né, para que a casa inteira acesa? Né? Mas tem pessoas que vai muito de pessoas para pessoas, mas a gente tem que ter essa questão de sustentabilidade, né? A gente tem que aprender a não só reutilizar água, né? Pensar nesse processo de reutilização da água, mas também ser sustentável na nossa energia, a gente fazer a nossa parte. Né? Se a gente não começar fazendo a nossa parte, nós, infelizmente, poderemos chegar até a escassez. E daí, né, perspectivas futuras, né? O petróleo, redução de 37% para 28%. O gás natural, um aumento de 9% para 16%. Lenha e carvão, redução pela metade. Energia nuclear, aumento de 100%. Certo? E energia elétrica, hidroeletricidade, pequena redução. Petróleo, redução pela metade. Carvão mineral e energia nuclear, aumento de 50%, e o gás natural, aumento de 3 vezes, certo? Então, essas perspectivas, pessoal, é o que mostra, certo? A nossa realidade de como, se a gente pode pensar esse planejamento estratégico dentro dessa perspectiva, certo? Da matriz energética. Tá bom? Eu trouxe esses slides para vocês porque traz de uma forma mais clara, mais sucinta, mas todo esse material, certo? Ele tem no livro de vocês, tá bom? Então, quando vocês estiverem estudando, estiverem respondendo às atividades, certo? Para aquelas pessoas que entraram agora, certo? Como eu falei no início, respondam às atividades, principalmente